Imagine um país que, há pouco mais de 200 anos, nem existia no mapa. Não tinha império, não tinha tradição milenar e nem exércitos poderosos. Agora imagine que esse mesmo país passou a controlar a maior economia do planeta, a moeda mais usada do mundo e o exército mais poderoso da história, e ainda conseguiu influenciar a cultura global. Esse país são os Estados Unidos da América. E a pergunta é, como isso foi possível? A resposta começa muito antes de tanques, aviões e dólares. Começa com o lugar onde esse país nasceu. Os Estados Unidos cresceram protegidos por dois oceanos gigantescos. Enquanto impérios europeus gastavam séculos se destruindo em guerras no próprio território, os americanos expandiam fronteiras, produziam alimentos e integravam sua economia sem grandes ameaças externas. O território era enorme, fértil e rico em recursos naturais, terra para plantar, rios para transportar, minérios para construir e, mais tarde, petróleo para mover a indústria. A base estava pronta. Quando o século XIX avançou, os Estados Unidos aceleraram como poucos países na história. A industrialização foi rápida, agressiva e guiada pelo capitalismo. Ferrovias cortaram o país de ponta a ponta. Fábricas cresceram em ritmo acelerado e a produção em massa se tornou regra. Em poucas décadas, os Estados Unidos da América deixaram de ser uma nação agrícola e se tornaram a maior economia industrial do mundo. E isso aconteceu antes mesmo das grandes guerras do século XX. Mas foi justamente a guerra que mudou tudo. Na Primeira Guerra Mundial, enquanto a Europa sangrava, os Estados Unidos vendiam armas, alimentos e crédito. O conflito terminou, os europeus estavam endividados e os americanos fortalecidos. A Segunda Guerra Mundial levou esse processo a um nível nunca visto. O território dos Estados Unidos permaneceu intacto, enquanto cidades inteiras da Europa e da Ásia viraram ruínas. As fábricas americanas trabalharam sem parar. Navios, aviões, tanques e suprimentos saíam em escala industrial. Em 1945, metade de tudo que era produzido industrialmente no mundo vinha dos Estados Unidos. Com a guerra encerrada, o planeta precisava se reconstruir. E quem tinha dinheiro, indústria e estabilidade para liderar o processo eram os Estados Unidos. Em 1944, nasceu um novo sistema financeiro internacional. O dólar passou a ser a moeda central do comércio global. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial surgiram sob influência americana. A partir desse momento, grande parte da economia mundial passou a girar em torno da moeda e das decisões dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o país construiu um poder militar sem precedentes, o maior orçamento de defesa do mundo, tecnologia de ponta e bases espalhadas por vários continentes. Esse poder não servia apenas para a guerra, mas para garantir influência, alianças e presença global. A liderança tecnológica acompanhou esse movimento. Energia nuclear, corrida espacial, computadores e mais tarde a internet surgiram ou se consolidaram sob a liderança americana. Durante décadas, os Estados Unidos enfrentaram seu maior rival, a União Soviética. A Guerra Fria não foi travada apenas com armas, mas com ciência, tecnologia e ideologia. Cada avanço era uma demonstração de força. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, o mundo passou a ter apenas uma superpotência, e ela falava inglês. Mas talvez o domínio mais silencioso dos Estados Unidos não tenha sido militar e nem econômico, e sim cultural. Filmes, músicas, marcas, séries, estilo de vida americano atravessaram fronteiras. Pessoas que nunca pisaram em solo americano passaram a consumir produtos, ideias e valores vindos de lá. Isso criou um tipo de poder diferente, mais sutil, mas extremamente eficaz. No fim das contas, os Estados Unidos não se tornaram a maior potência do mundo por acaso. Foi a soma de vários fatores, como geografia favorável, industrialização acelerada, ganhos estratégicos nas guerras, controle do sistema financeiro, força militar, liderança tecnológica e influência cultural. Um processo longo, planejado e sustentado ao longo de gerações. E a verdadeira pergunta que fica não é apenas como os Estados Unidos chegaram até aqui, mas se esse domínio continuará nas próximas décadas. Porque, como a história já mostrou, nenhuma superpotência é eterna.